Querido irmão, querida irmã, te convido neste momento para rezar. Nós vamos rezar com o Evangelho desse 29º domingo do tempo comum. Então, deste modo, eu gostaria de te convidar, muito mais do que uma meditação apenas, eu te convido a um momento de oração. A meditação, que ocupa grande parte deste áudio, dessa gravação, ela é só uma parte. Eu te convido a uma verdadeira experiência com o Senhor, uma experiência de oração. Encontrando um lugar, um tempo e uma posição corporal para poder rezar. Deste modo você vai se dispor para a oração. E uma vez pronto para poder rezar, eu te convido a oferecer ao Senhor todas as potências internas para que a partir do seu coração você possa fazer experiência com Deus. Então reza comigo. Tomai, Senhor, e recebei toda a minha liberdade, a minha memória, o meu entendimento e toda a minha vontade, meus sentimentos, tudo que tenho e possuo, vós me destes com amor. Disponde dele, Senhor, segundo a vossa vontade. Dá-me somente o vosso amor, vossa graça, isso me basta, nada mais quero pedir. Senhor, que todas as minhas intenções, ações e operações sejam ordenadas ao serviço e ao louvor da vossa divina majestade e dos meus irmãos. Nós queremos te pedir, Senhor, a graça de um conhecimento interno de Jesus para mais amá-lo e segui-lo. Que o Espírito Santo possa nos conduzir a mergulhar neste momento de oração. Você pode tomar comigo Mateus 22, 15 a 21. Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então mandaram os discípulos, junto com alguns do partido de Herodes, para dizerem a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que, de fato, ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Dize-nos, pois, o que pensas. É lícito ou não pagar imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Levaram-lhe então a moeda e Jesus disse: De quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam: De César. Jesus então lhe disse: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, você pode tomar essa leitura e lê-la e relê-la por diversas vezes, percebendo cada detalhe dela, procurando também as notas de rodapé e deixando o seu coração pousar em alguma dessas palavras. É onde Deus pretende falar com você. A meditação que eu trago agora é apenas para poder ampliar e dar a você alguma pista para a sua própria meditação. Mas essa meditação, ela deve ser um exercício do seu coração conduzido pelo Espírito, porque Deus fala com cada um de nós de um modo muito pessoal. No entanto, eu te convido a observar neste Evangelho que nós acabamos de ler
3 olhares diferentes ou 3 leituras que vai nos permitir gerar uma reflexão a respeito de cada dimensão importante da nossa vida cristã. Então eu te convido a pensar um pouco neste primeiro olhar, que é o olhar dos discípulos dos fariseus e do partido de Herodes, alguns do partido de Herodes, ou seja, esta comissão que vai diante de Jesus. A intenção deles está muito clara no Evangelho, mas o que eles dizem ao Mestre nos interessa para a gente meditar. Eles disseram: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Dize-nos, pois, o que pensas. Eu fiquei pensando, meu querido irmão, minha querida irmã, que para os discípulos de Jesus, essa é a verdade. Essa descrição que esses discípulos dos fariseus e alguns do partido de Herodes fazem. Jesus é mestre, né? Jesus é reconhecido por nós cristãos como mestre. Nós também reconhecemos Jesus como verdadeiro. Sabemos que ele ensina o caminho de Deus. Não deixa influenciar pela opinião dos outros. E não julga um homem pelas aparências, mas no coração. Eu fico pensando que os discípulos de Jesus, neste caso nós que nele cremos, talvez a gente vai um pouco além desse reconhecimento que essa gente faz de Jesus Cristo. Pois Jesus Cristo mesmo declarou que ele é caminho, verdade e vida. E ninguém vai ao Pai senão por ele. E a diferença, meus irmãos e irmãs, está no fato de que um discípulo de Jesus reconhece que ele é mestre, que ele é verdadeiro, que ele ensina o caminho de Deus, ou mais do que isso, conforme eu estou dizendo, que ele é caminho, verdade e vida, e se rende a ele, mediante a fé. Faz uma adesão a ele, que é a experiência de fé. E a partir de uma adesão inicial, se une a ele e vai se transformando nele. Vai se transformando naquilo que o Pai pensou para cada um dos seus filhos, que está revelado em Jesus Cristo. Meu querido irmão, minha querida irmã, esta pergunta, ou esse pedido dessa gente a Jesus, é um pedido que deve estar presente nos nossos corações, não é? Dize-nos, pois, o que pensas, e fazem a pergunta. Eu fico pensando que para a nossa vida de discípulos, nossa vida espiritual, esta deveria ser uma abordagem constante, recorrente, enriquece a nossa oração. Mestre, dize-nos, pois, o que pensas a respeito de tantas coisas. Você pode imaginar que você tantas vezes se encontra diante de tantas situações, tantas coisas a serem decididas, tantas coisas que são confusas, e é preciso ter uma intimidade suficiente com Jesus para poder pedir a Ele: dize-nos o que pensas. Da sua vida pessoal, né? Essa pergunta pode ser de coisas que diz respeito à sua vida pessoal, sua vida familiar, sua vida comunitária, sua vida na sociedade em geral, sobre o seu presente, sobre o seu futuro, enfim, sobre pequenas e grandes decisões. Porém, meus queridos irmãos e irmãs, passemos a um outro olhar que a leitura nos permite. É o olhar de Jesus sobre o coração daqueles
que se dirigiam a ele. E deste modo você pode estender esse olhar também para você e para todos nós. Diz a palavra que Jesus percebeu a maldade deles e disse: hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Fico pensando, meu querido irmão, minha querida irmã, que você e eu, enfim, nós estamos continuamente sob esse olhar de Deus. Enquanto nós mesmos nos concentramos nas aparências externas, enquanto nós criamos ritmos para poder justificar a nossa fé sempre de uma maneira exterior, Jesus Cristo vê o coração. Jesus Cristo vê a nossa intimidade. E talvez seja para nós um grande desafio reconhecer na nossa oração que Ele nos vê por dentro. E o que Ele vê em nós nem sempre é animador. O que Ele vê dentro do nosso coração pode até mesmo coincidir com aquilo que Ele viu e enxergou nessa comissão que estava ali para poder colocá-lo à prova. Ou seja, pode ser que Jesus, ao olhar sobre você hoje, encontra no seu coração maldade e hipocrisia, quando não outras coisas que existem no coração do homem que foi machucado e ferido pelo pecado. Mas existe uma diferença para nós cristãos aqui. Junto com as consequências do pecado, que pode ser a maldade, a hipocrisia e outras coisas, deve existir a fé. A fé que é uma resposta positiva e sincera a Deus na sua misericórdia, que deseja purificar o coração do homem desde dentro, desde o seu interior, e superar qualquer maldade ou qualquer hipocrisia, e superar qualquer consequência, qualquer espécie, qualquer manifestação do pecado nessa pessoa. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, movido por esse olhar, eu te convido hoje a se expor diante do Senhor, para poder se permitir ser olhado por Ele. O olhar de Jesus Cristo não te condena, o olhar dele te corrige, te purifica. Como a gente vê a seguir aqui nessa leitura do Evangelho, que apesar deles terem isso dentro do coração, o Mestre dá a eles uma resposta verdadeira. O Mestre não entra numa demanda com eles, mas dá uma resposta que vem da sua sabedoria, vem do seu desejo salvífico. Então eu gostaria de te convidar, a partir dessa leitura, a permitir que esse olhar do Senhor ele te alcance dentro dessa realidade mais profunda do seu coração e que você não tenha medo de se aproximar do Senhor, permitir que Ele enxergue aquilo que talvez você não enxerga ou aquilo que talvez você enxerga e tenta esconder para você mesmo e para os outros. Deixe o Senhor olhar isso e permita ao Senhor alcançar essa realidade, às vezes obscura do seu coração, para te dar libertação, paz, para fazer você experimentar o seu reino. Por outro lado, meu querido irmão, minha querida irmã, eu te convido agora a perceber esse terceiro olhar. É o olhar de Jesus sobre dois poderes: o poder instituído do Estado e o poder de Deus. Ele expressa isso na frase final, que é a conclusão
da demanda apresentada a ele. Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. De imediato, o Evangelho nos faz pensar nesta realidade que envolve a todos nós. E diante disso, diante da pergunta que foi feita a Jesus e a sua resposta, nós encontramos nitidamente, talvez seja essa a partícula do Evangelho que devemos ocupar mais tempo na meditação. É onde nós percebemos o início da separação entre religião e política, entre igreja e Estado, que naquele momento era desconhecida para os homens e que talvez no nosso tempo hoje também acaba se confundindo. Quando Jesus fala dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, ele está fazendo essa separação. Está reconhecendo um poder onde tudo está submetido a Deus. Então, Jesus, ele reconhece um poder dado ao homem para que o homem administre as coisas temporais. E por outro lado, existe um poder que é o poder de Deus. Então, o reino de Deus, ele acontece a partir dessa realidade espiritual, em que o homem pode se submeter a esse reino em qualquer tempo, em qualquer lugar, mesmo num país pagão. Ele pode fazer essa experiência e já entrar nesse reino. Não depende, portanto, de um poder político, um poder teocrático, para poder fazer essa experiência. Mas, meu querido irmão, minha querida irmã, este é um assunto que geraria uma longa reflexão. A única coisa que eu gostaria de deixar aqui acrescentado para a sua meditação é que diante de um poder constituído, que é o poder do Estado, você pode notar que dentro do princípio estabelecido por Jesus, e é o princípio que a igreja defende e busca, é que o cristão, o discípulo de Jesus, ele tem a liberdade para se submeter aos princípios constituídos pelo Estado, mas ele tem também a liberdade de resistir a esses princípios. Agora, é fundamental que o cristão ele seja bem orientado para que, submetendo ou resistindo, que ele não siga os seus caprichos, que ele não siga os seus desejos egoístas. Eu digo que o cristão precisa resistir ao Estado, que é um poder constituído, quando este, nas suas leis e nos seus princípios, tira do cristão a liberdade de exercer a sua fé. Nenhum cristão é obrigado a obedecer ao Estado quando ele tira dele essa oportunidade de viver a sua fé. Quando o Estado também, é uma outra situação, não respeita, negligencia a dignidade da pessoa humana. Nesse ponto, nesses dois pontos, o cristão deve observar. Por outro lado, ele pode submeter-se ao Estado, às normas do Estado, submeter-se aos princípios e às leis, dando um bom testemunho para a construção de um mundo justo. O nosso áudio, a nossa reflexão já está chegando ao final. Eu te convido apenas a pensar nisso e dar a Deus, o seu coração, fazer a experiência de Deus, dar a Deus o que é de Deus e dar a este mundo o que é deste mundo. Dar a Deus o que é de Deus é dar a Ele o primeiro lugar e a prioridade, e relativizar todas as outras coisas e todos os outros poderes. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
e te convido a partir desta meditação a fazer a sua própria oração. Que a paz do Senhor permaneça sempre convosco, hoje e sempre. Amém.